Os temporais que castigam o Rio Grande do Sul fazem com que o rio Guaíba atinja o maior nível em mais de 80 anos. Até agora, as autoridades confirmam 52 mortes e hoje uma comitiva de ministros volta a visitar as regiões afetadas no estado. Porto Alegre, fala Gilberto Echauri. Gilberto, é possível você observar aí na orla do Guaíba esse aumento no nível do rio? Sem dúvida, Megali, é sim. Bom dia para ti, bom dia a todos. Realmente, a situação ali na região da orla do Guaíba, em Porto Alegre, está bastante complicada porque transbordou o lago. E nós tivemos ontem, como você disse, o nível do Guaíba chegando a 3 metros e 18 centímetros. Lembrando que a cota de inundação é de 3 metros. O Guaíba, portanto, segue tendo esse nível ainda acima da cota de inundação, mas já está baixando. As águas, nesse momento, de acordo com a mais recente medição que temos, estão na altura de 3 metros e 5 centímetros. Águas inundaram grande parte da orla, como a gente está vendo aí nas imagens, fechou o ponto turístico do Cais Embarcadeiro, avançou sobre os galpões que ficam ali na margem. Desde a segunda-feira, as comportas que ajudam a conter o avanço da água sobre o centro histórico foram fechadas. Sacos de areia também foram usados pelas autoridades para impedir o avanço da água. Segundo o prefeito Sebastião Melo, apesar de não estar mais chovendo, segue o alerta porque o Guaíba ainda deve receber água de outros rios. Vamos ouvir o prefeito. Possamos abrir os portões o mais rápido possível, mas isso vai depender das chuvas. E as chuvas nos dizem o seguinte, os rios nos dizem o seguinte, que até sábado ainda chegam águas bastante do Jacuí, do Caí, dos Sinos e também do Gravataí. Famílias na capital e região metropolitana tiveram que sair de suas casas. O ginásio do Departamento Municipal de Habitação está recebendo famílias desabrigadas. E segundo a prefeitura, nesse momento, são 166 pessoas em abrigos provisórios. A orla de Ipanema, na zona sul da cidade, também ficou debaixo d'água, além da região das Ilhas, onde cerca de 90 moradores tiveram que deixar as casas por conta do avanço da água, moradores esses que enfrentam alagamentos há dias. Vamos ouvir aí o que dizem as pessoas que moram na região. O resto ficou tudo lá, né? Tem que recomeçar, né? Começar do zero, né? Eu falei pra todo mundo, não tem o que fazer. A natureza chega, né? E não avisa, né? Avisa, mas não dá pra muito escapar dela, né? Entrou água na minha casa, daí tive que sair com as crianças pra rua, né? Com 5 crianças pequenas e vim pra cá, nos abrigamos aqui na parada. E aqui nós estamos porque não tem, né? Perdemos tudo que tinha ali. E não tem o que fazer, a situação é assim, sempre foi todo ano, né? Essa aqui, a de 2015, foi a mesma coisa, só que não deu tanta água que nem deu agora. Já na região do Vale do Taquari, mais de 22 mil pessoas seguem fora de casa. Ontem, o governo do estado confirmou mais um óbito em decorrência das chuvas do início do mês de setembro. Também ontem, o governador Eduardo Leite se encontrou com o presidente Lula em Brasília para mais tratativas de apoio do governo federal aos municípios atingidos. Segundo o governador Eduardo Leite, a reunião durou cerca de 2 horas e o prognóstico dos próximos 2 meses foi apresentado ao presidente da República. Sobre a reconstrução, falamos sobre especialmente as medidas de retomada econômica daquelas regiões mais afetadas, que foram devastados os municípios. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, né? O crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade, garantir que todos os portes de empresas sejam atendidos. Os trabalhadores, né, não podem perder os seus empregos e as empresas não têm faturamento para poder pagar esses trabalhadores. Como você disse, os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, virão hoje ao Estado em comitiva liderada pela primeira-dama Janja para o Vale do Taquari. Em Mussum, cidade da região que perdeu mais de 40% das residências, a prefeitura vai entregar um ofício a essa comitiva solicitando subsídios às empresas afetadas pelo ciclone. Essa iniciativa que visa o suporte ao empresariado para evitar prejuízos ainda maiores para o município, que já passam de 230 milhões de reais.
8 pessoas seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul, todas elas no Vale do Taquari, que também contabiliza 50 mortos desde as inundações do início do mês. Você falou 52, Megali, no início, mas essas outras duas sim foram confirmadas, mas na região metropolitana. No Vale do Taquari são 50 óbitos confirmados. Bem, ontem uma das nossas ouvintes mandou mensagem para cá e nós falávamos sobre as atividades econômicas, né? O governador está falando, o Gilberto Echauri trouxe aí detalhes. E a Juliana Reis escreveu o seguinte pra gente, Echauri: eu moro no interior do Rio Grande do Sul e aqui uma atividade que foi muito prejudicada da agricultura. Meu marido planta arroz e teve que parar as atividades por causa do volume de água. Outros colegas e conhecidos também plantam e nem começaram ainda a plantar por causa da quantidade de água que alagou as terras, né? Enchente baixa, chove de novo, a água volta a subir, é desanimador. Tomara que as condições voltem, né, ali ao considerado ideal, ou pelo menos o mínimo, né, para que se consiga tocar a atividade da agricultura no interior do Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, Juliana Reis? Ela mandou o DDD 51, imagino que ela esteja em Porto Alegre, né, mas está falando de condições complicadas em outras cidades também. Echauri, a gente estava vendo, as imagens são todas muito, muito impressionantes mesmo, né, estamos falando de um momento tristemente histórico para o Rio Grande do Sul. E aí uma dessas imagens que viralizou ontem, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, foram aqueles leões marinhos que foram levados para o asfalto numa cidade do Rio Grande do Sul. Foi Rio Grande, né, Rio cara? Grande. Ali, por causa da cheia na Lagoa dos Patos, a gente está exibindo essas imagens. E elas viralizaram. Aliás, teve gente que fez humor com essa imagem. Eu acho um negócio terrível. Gente que ainda consegue fazer humor num momento tão trágico, tão delicado, em que está morrendo gente, né? E aí pronto, esses animais foram levados assim para o asfalto, né? Nessa imagem aparecem os 2 leões marinhos e aí 2 cachorros que ficam latindo, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? É meio isso. É uma das imagens simbólicas do que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida, Sheila. Também algumas imagens tomaram as redes sociais nos últimos dias de bovinos que foram arrastados pela força da água e foram parar a cerca de 150 quilômetros de distância do seu ponto de origem. Então, realmente é tudo muito triste, né? Há perdas significativas na agropecuária por conta dessas questões, mas também a gente acaba vendo essas imagens muito tristes, né? Leões marinhos que não são comuns ali naquela região acabaram indo para o meio da rua. Realmente é algo bem, bem triste. O G1 fez um levantamento aqui, foram 9 os ciclones extratropicais que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos 3 meses e meio, entre 15 de junho e 27 de setembro. 9. Alguns atingiram em cheio o estado, né, como esse último aí de 26 e 27 de setembro, alguns na fronteira com o Uruguai, outros na divisa com Santa Catarina, mas sempre pegando o Rio Grande do Sul. A explicação, todo mundo está cansado de saber, é o encontro das massas de ar quente com ar frio que vem da Argentina e do Uruguai, e esse ar quente úmido é empurrado do alto do continente pelo El Niño. O problema é que essas condições meteorológicas continuam. A Climatempo, meteorologia, diz que durante a primavera a tendência é que o fenômeno ganhe força, inclusive, ou seja, mais ciclones podem se formar, as chuvas estarão acima da média em outubro, novembro e dezembro, e com o grande volume de água que já caiu sobre o estado, outros eventos como cheias, inundações, transtornos, perdas de vida, tudo isso deve ser esperado. Infelizmente. Diga. Não, desculpa, só para complementar, porque a gente está falando de todas essas perdas e a expectativa, a previsão não é positiva, né? Quando a gente fala da possibilidade de mais chuva, da passagem de ciclone ainda, 29 mil animais de criação que morreram. 29 mil animais de criação é muita coisa, né, gente? No Rio Grande do Sul, depois da passagem do ciclone, foi o que apontou um relatório preliminar aí das perdas todas relacionadas à produção primária, pecuária, pastagens ali no estado do Rio Grande do Sul. Estamos considerando aqui bovino de corte, de leite, suíno, aves também. E é preliminar. 29 mil animais de criação. Impacto grande, né? Tem área muito que grande. ainda está tão destruída, onde não é possível fazer esse levantamento. Se quer fazer o levantamento. Exato. É triste. Bom, para a gente encerrar, eu sei que não é o assunto mais importante, mas ele tem a sua importância também. Claro. Vou deixar para o nosso ouvinte uma pergunta.
Quem vai liderar essa comitiva de ministros eu achei que você ia falar do Inter, a primeira-dama. Não. O Paulo Pimenta escreveu no Twitter, anteontem, que a Janja vai ao Rio Grande do Sul não só liderar essa comitiva, mas também anunciar medidas do governo federal. Escuta, que legitimidade tem a primeira-dama para anunciar medidas do governo federal e liderar a comitiva de ministros? Ela é a primeira-dama, ela não tem um único voto, ela não tem cargo de ministério, ela não tem cargo nenhum no governo federal. Seria razoável que o Lula mandasse o próprio filho, aquele que trabalhava no zoológico, Lulinha, para liderar a comitiva de ministros? Então, por que é razoável que a gente veja a primeira-dama fazendo o papel de presidente da República sem ter ganhado um único voto? Obrigado, Chauri. Abraço.